Coisas um pouco subliminares. Fica um lugar meio porco e sujo, ou se vai para esse lado da informalidade. Agora a parada ficou séria, é o momento de separar o homem dos meninos. Aí a gente pegou todo aquele conjunto de referências que a gente tinha, né, e que a gente olhou e encaminhou em conjunto, e como é que a gente desdobra isso visualmente. E aí, ao longo dessa semana, a gente foi fazendo vários testes, o time foi, enfim, construindo, lapidando, e a gente chegou em dois caminhos, duas possibilidades, que são duas possibilidades viáveis, que eles partem de um lugar comum, mas eles têm interpretações diferentes, tá? A gente olha pro balcão como protagonista nesse caso, a gente olha o ACPIP, essa coisa da comida gostosa, como uma referência importante para a gente construir o logotipo, né? Então, quando a gente vai olhar para o Fueda, a gente olha um pouco para essa estrutura que a gente tem no ACPIP, a fim de trazer aqui o desenho da marca e como a gente vai estruturar isso, a fim de ser uma coisa gostosa, e essa coisa do bold também é importante. Então, aqui a gente aplica esses vazamentos para que a gente consiga ler o Fueda, e é um desenho que tem coisas um pouco subliminares ali, que a gente consegue brincar ali com... coisas um pouco subliminares. Vocês não veem? O E e o D tá ótimo. Exato. Quando a gente começou a construir a marca, a gente entendeu que a marca ela tem atitude. Acho que essa palavra é importante, atitude. Tem punch, sabe assim? E aí, obviamente, quando a gente faz a escolha tipográfica, cara, né, o que a gente traz aqui que tem atitude? Todo o universo cromático também. Então você pega, mesmo que a gente coloque cores aqui, que são cores que trazem um conforto maior, a gente precisa ter expressões e cores que trazem essa atitude. Aqui, como aqui a gente trabalha a ilustração, né? Então aquela referência de ilustração que estava mais no outline aqui desceu para esse lugar um pouco mais da forma. Então como que a gente conseguiu trazer um pouco mais de sofisticação, eu acho, aqui nesse caso. Aqui a gente já começa a ver como é que a gente trabalha cardápio, como é que a gente trabalha um pouco de verbal, como é que a gente trabalha a ilustração junto com o logo. Eu acho que tudo está começando a tomar corpo aqui. O nome foi o principal lugar assim, de dúvida com o cliente, porque é um nome muito disruptivo, a gente nunca sabe qual que é o pensamento do cliente, como é que o que o cliente espera daquilo. Foi um processo que passou por altos e baixos, mas a gente conseguiu ser assertivo no sentido de ter uma ideia, ter premissas e ter um ponto de validação com eles num momento estratégico, que a gente conseguiu construir uma marca que fosse coerente, que estivesse alinhado com as premissas do que o cliente estava falando. A gente pensar que a ideia da ilustração tem esse traço, ele é mais sofisticado, mas a ideia é trazer uma irreverência e sempre brincar com essa irreverência dentro da ilustração, né? Do que a gente foi escolher para ilustrar como elemento. Tem um universo fotográfico bastante importante. Acho que fotos comunicam muito do que é um restaurante. E aí você faz partidos fotográficos, tá? E a gente construindo, assim, qual que é o conceito do bar? Se a gente lembrar ali, né, do ambiente, a gente está trazendo a Sinox, a gente está trazendo quase que o cliente para dentro de uma cozinha profissional, para a relação com o chefe, para a relação com os amigos. E a gente quer trazer essa irreverência, essa realidade da cozinha para dentro do universo do design, do universo fotográfico. Então, fotografias que retratam, sabe, a marca de dedo, o farelo caído, o prato que já está comido. Para nós é esse tipo de lugar que Fueda tem que comunicar. A gente teve um intuito muito de trazer para esse logo um lugar do apetite, se inspirar no ACPIP, na comida e no balcão como principal referência. Aqui a gente até esbarrou num lugar perigoso em termos de signo. Na verdade virou uma grande polêmica, assim, né? Acho que é importante retratar no processo, mas o bar tem essa atitude, ele chama Fueda, né? No sentido de que é uma expressão, puta, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito legal, e no portunhol, que é a grande brincadeira do conceito, né? Dessa mistura, então Fueda, enfim. E aí na construção, de uma forma absolutamente criativa, a gente adotou o Fueda. Para a parte de ilustração, a gente trouxe um lugar de ilustração que ele vai brincar com um lugar cômico, ele tem uma irreverência em colocar ali elementos não necessariamente onde eles estão e brincar um pouco com essa relação de dimensão e hierarquia. No universo fotográfico a gente brinca um pouco com essa atitude, com esse dia a dia do que está sendo feito, do que tem a sujeira, mas a gente tem que equilibrar muito bem o
sofisticado, eu acho que foi algo que eles trouxeram. Tem muito esse lugar do movimento também, então essa dinâmica de estar em pé no bar, das pessoas transitando por aquele ambiente, então da comida tá ali, ficar o resto do farelo, porque quer dizer que alguma pessoa passou por ali, um copo vazio, que quer dizer que outra pessoa tava por lá, curtindo a noite, então acho que tem um pouco essa movimentação de vida mesmo pro restaurante, representado através da fotografia, né? E eu acho que é onde a atitude fica muito demarcada, assim. É tipo a marca com a atitude tá na fotografia, tá no logo, tá na cor, então acho que é muito desse pilar, assim. Aqui a gente vê um pouco melhor de como a gente estava falando sobre trazer, de repente, escrito na embalagem ali de molho que vai estar na mesa, escrito à mão ali. Então, como é que a gente conseguiria trabalhar essa estética da cozinha e de elementos que estão dentro da cozinha, só que para a pessoa se servir ali como se ela estivesse experienciando isso, né? Quando a gente fala de Fueda, nós estamos falando do portunhol, nós estamos falando desse grande caldeirão, né, do português com espanhol, a gente está falando de América Latina e tal. O que tem de comum, né, nesses países? Cara, tem esse excesso, tem esse punch, né, essa atitude. Aqui a gente tem uma tipografia mais forte como logo, então ela tem essa potência, ela traz a latinidade, essa coisa do Brasil no desenho dela em si. Que essa linha também ela tem esse lugar de, a partir da tipografia, a partir de explorando o verbal e nesses cartazes, que vai ter uma variação tipográfica, a gente vai estar experimentando essa mistura que representa dentro do bar. Então, tanto a mistura de drinks, a mistura de ingredientes, a mistura de pratos. Como a gente poderia trabalhar com uma tipografia que ela tivesse uma variação muito extrema e criasse esses vários lambes, esses cartazes que trariam uma força para o verbal, mas que a gente beberia muito de uma estética um pouco mais pro lado latino. Então, como que a gente poderia usar desse lugar da latinidade, dessa mistura, ter um pouco dessa ousadia. Então, tanto ela usada assim, pura, quanto ela explorada um pouco aqui, tipo, explorada junto com o logo. Eu acho que esse logo, ele tinha um lugar de trazer um pouco essa força que tem com o nome, né? Então, ele poder ponderar isso e ser essa coisa mais, assim, quadrada no sentido de, tipo, mais blocado. Toda a parte de verbal, ela fala muito forte. Eu acho que o verbal no Fueda, ele vai ter a sua tônica, porque dá para você brincar com muitas coisas. Obviamente que não é só o verbal, mas porque o verbal tem muito peso, aqui a tipografia é uma tipografia que tem N variações, de espaçamento, de espessura, ela se acomoda a vários lugares. Então isso é muito legal porque você sempre mantém uma identidade, né? Então você consegue ter uma flexibilidade, mas você consegue falar com diferentes entonações quase, né? Se a gente fosse pensar a tipografia talvez como uma entonação. Então são dois caminhos, eles bebem da mesma fonte, mas com interpretações diferentes, e acho que agora é escutar um pouco de vocês, né? Lembrando, aqui é a primeira empurrada e depois nós vamos desdobrar isso para as várias coisas. Primeiras impressões, vai. Pra mim foi, tipo, matadora. Eu acho que por toda a brincadeira de duplo sentido, de tudo que a gente colocou como briefing aqui, cara, isso pra mim pegou aí, cara. Até a foto ali, uma que me pegou muito nesse lance até do hardcore, assim, que é a velhinha fumando um cigarro ali atrás, cara, ali pra mim tá muito forte também, mas acho que aquilo ali cabe também na primeira linha. Eu concordo com o Fê, assim, eu prefiro bem mais ali na 1. Em linha 2, eu não sei, eu acho que assim, a gente tem essa pegada latina muito mais em comportamento do que, de fato, conceito de alimentos e bebidas do bar. Então, por isso que ali, para mim, me gera um pouco de confusão na cabeça, sabe? Aqui não, aqui eu vejo uma coisa mais contemporânea, uma coisa um pouco mais moderna, que tem um humor, mas ao mesmo tempo tem uma certa elegância, assim, sabe? Tô total de acordo com a dupla. Eu gosto mais, por exemplo, do logo em vermelho do que daquela tipologia verde, aquelas cores que a gente estava indo um pouco. Eu gostei muito, por exemplo, de uma imagem que era, cara, uma garrafa de vinho num banquinho na rua. Aquilo é muita essência daquela esquina, então de você também ter algo que seja sofisticado, mas informal, entendeu? Que não é algo chique, que você vai ter algo ali dentro. Eu entendo que você traz. A gente tem uma foto com migalha, com uma sujeira, uma impressão digital, mas eu também queria escutar vocês se também se não fica um lugar meio
porco e sujo, ou se vai para esse lado da informalidade. Essa parte, pra mim, acho que é a que eu mais gostei. Quando você assume esse lugar de boteco, de coisa de rua, o cliente, a hora que ele entra ali, a cabeça dele relaxa. Tem um lado poético quando a gente vê isso, que é o pós-confraternização, entendeu? Assim, é nada mais legal do essa energia do pós, cara. Aqui houve felicidade, é basicamente isso, entendeu? Aqui houve pessoas... Comeu-se bem. Aqui alguém comeu bem. Aqui Exato. alguém comeu bem, aqui alguém deu muita risada, esse é o resultado. Uma coisa é quando você começa a divagar sobre ideias e tudo mais, agora que você começa a ver conceito, ver nome, ver ideias de decoração, você já começa a vislumbrar algo que está mais próximo de você. E acho que vocês fizeram isso muito bem, porque, como o Lucas disse, foi muito em linha com tudo que a gente tinha conversado. Exatamente. Eu gosto da ousadia que a gente tem. A gente já tem um nome polêmico. Mas, putz, eu não consigo parar de ver agora uma Ruela ali no Então, mas no nome. vamos falar sobre isso. Entendeu? O que eu vejo como isso? Acho que o principal elemento subliminar que ficou aqui é um elemento que eu acho que combina. A gente trouxe, inclusive, na foto. Que é, cara, essa expressão, cara. Que se foda. É isso. Estamos aqui, entendeu? Não, eu acho que brincar com isso não é um problema, é uma atitude. Vai ter pessoas que vão questionar, possivelmente, mas eu acho que a gente está aqui para bancar uma história, que se foda. Acho que agora o nosso papel é trazer toda essa identidade, esse grafismo que a gente criou, visual e verbal, para o espaço. Então, assim, como que a gente traduz isso dentro do espaço? A gente tem um elemento muito importante, assim, que é esse balcão. Então, eu acho que tem a parte interna do balcão, que é a cozinha. E a cozinha, a gente está falando muito mais do experimento, né, do laboratório. E como que esses elementos do laboratório, quando eu tenho o aço inox, eu tenho os vidros, eu tenho a luz, trabalhar isso do dentro, como é que eu trabalho isso e trago esses elementos fortes da experiência, os elementos, o garfo, a faca, a bandeja, tudo que são elementos internos da cozinha. E como é que eu trabalho o lado de fora desse balcão, que é o lado onde as pessoas vão estar, onde vão ter os encontros, onde tem esse calor humano, assim, com elementos que sejam também do lado de fora. Até então a gente estava, entre aspas, assim, mais num oba-oba, de curtir. Agora a gente olha e fala assim, tá bom, então ó, agora é hora de definições, de... Criando corpo. A parada ficou séria. Agora a parada ficou séria. É o momento de separar o homem dos meninos, né? Achei essa curva horrível, me irritou de um jeito que eu fiz, falei que eu fui voto vencido, eu deixei. Não são recursos suficientes, na sua opinião, pra gente poder trabalhar mais. Não é o censurado, mas assim, ó, pau.